Seguindo, então, agora nós vamos entender um pouco de como funciona só essa aba status. A princípio, a gente não vai criar os status, eu preciso que você entenda só a estrutura dos status aqui. Então, a gente tem o status de trilha e o status complementar. Aqui eu não tenho nenhum complementar, mas aqui eu tenho os de trilha, tá bom? Então, vamos lá, vamos entender essa dinâmica aqui, novamente, dos status. Lembra que eu falei que cada bloquinho desse aqui, né, desse bloquinho aqui, ó, primeiro contato, fez o convite, todos esses aqui vai virar status no Sementeira. Só que esses status aqui, eles são status de trilha. Por que que são status de trilha? Porque é o caminho que o visitante vai fazer. Ele é obrigado a passar por esse caminho, não necessariamente em sequência, ele pode ser sequências diferentes, ele pode primeiro, não sei, né, mas ele pode fazer o cadastro, aí vai depender muito da sua igreja, mas ele pode fazer o cadastro primeiro e depois ir no culto a segunda vez, não sei como é que funciona a sua igreja. Não necessariamente ele precisa ser sequencial, mas ele vai ser preciso passar por esse caminho, tá bom? Então, dentro do Sementeira, você vai ter esses status que a gente chama de trilha, que é onde você vai colocar a jornada, de fato, né, a trilha de fato que esse visitante ele vai passar até se tornar um membro aqui. Nesse caso, ele vai se tornar membro no final. Então, dessa forma, você tem os status de trilha. Os status complementares são os status que vão, como o nome diz, complementar a trilha. Então, vamos supor que aqui, ó, ele entrou em contato, correto? Mas depois que ele entrou em contato, no nosso caso ali, vou até mudar aqui, ó, eu vou editar rapidamente, tá? Então, ele entrou em contato, vou trocar aqui, ó, ele entrou em contato lá, é o primeiro contato. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, primeiro contato, tá bom? Então, primeiro contato. Aí aqui a gente vai mudar para faz convite para o culto, beleza? Então aqui, ó, faz convite para o culto. No caso eu não vou colocar faz, eu vou botar fiz, porque eu quero saber se aquele líder fez o convite, tá bom? Então, fiz o convite para o culto, beleza? Aqui já foi ajustado. Agora, para a gente entender, deixa eu dar um... Agora, para a gente entender aqui, ó, essa dinâmica, vamos fazer o seguinte, ó, novo, entre o primeiro contato, fiz o convite para o primeiro culto. Agora, eu tenho aqui, depois que ele faz o primeiro contato, ele pode não ter feito o convite, pode ter acontecido várias coisas, não pode? Naturalmente, acontece. Vamos supor que, se o número da pessoa aqui foi errado, por exemplo, pode acontecer, do número ter sido cadastrado errado, o líder lá mandou mensagem, o consolidador mandou mensagem e não era o número da pessoa. Então, esse consolidador ele precisa responder para você que aquele número está errado. Então, por isso vem os status complementares, onde nós vamos criar. Então, ó, eu vou mudar aqui, ó, complementar, por exemplo, vou falar que ele não respondeu, por exemplo, é um status complementar muito forte, não respondeu. Então, eu criei o primeiro status complementar, vou criar outro, vou colocar aqui que também pode acontecer dele não... número errado, né? Número inexistente ou errado. Vou até puxar esse que já existe, complementar, e vou salvar aqui, ó. Perfeito. Então, aqui, depois que ele entrou em primeiro contato, essas coisas podem acontecer, beleza? Então, dentro dessa dinâmica, é onde você vai conseguir criar os status complementares, que são... Porque a semente pode estar no primeiro contato, mas... não respondeu, mas o número é inexistente, entende? Então, entenda que uma coisa é a trilha, outra coisa são os status complementares. São coisas diferentes que vai ajudar você a ter dados do que está acontecendo com cada pessoa e não perder ninguém de vista, tá bom? Então, é dessa forma que funciona os status. E aí, lembrando, vai seguindo em sequência, né? O seu voluntário, o seu consolidador, ele vai atualizando de tempos em tempos o que está acontecendo com esse visitante, com essa semente que chegou. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, tá bom? Mas aqui eu queria explicar somente essa diferença de status, né? Trilha e complementar, tá bom? Te vejo na próxima aula.